Bom dia, galerinha! Bom dia! Cá estamos nós para mais uma live enriquecedora. Bom dia a todo mundo participando, vindo para mais uma live. E essa música em homenagem ao meu convidado. Vamos lá, pessoal, vamos acordando, vamos chamando a galera, manda aviãozinho, acorda todo mundo, chama a galera para estar aqui com a gente. Esse é o momento de aprendizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, convidando a galera. Vem junto com a gente. Bom dia. Meu convidado já está por aqui e nós vamos bater um papo maravilhoso sobre muitas coisas, mas o principal, sobre aprendizado. Espero você com a gente. Vem, manda os aviãozinhos, acorda a galera, chama todo mundo, porque aprender não ocupa espaço e aprender é muito gostoso. E nada mais do que aprender com quem tem experiência, certo? Então, bora lá, convida todo mundo, chama a galera. Daqui 1 minutinho ou 2 eu tô chamando ele. E nós vamos começar com um papo novamente muito gostoso, de muito aprendizado, aprendizado puro e simples. Bom dia! Vamos lá, galera! Chama a galera, acorda o tio, o avô, acorda o sobrinho, acorda todo mundo! Chama a galera para participar com a gente desse papo gostoso. Vamos lá, pessoal. Bom dia! Nós hoje vamos falar sobre aprendizado de muitas formas. E hoje eu tenho um convidado super especial, uma pessoa que tem muita experiência com essa área. Então chama todo mundo, chama a galera, vem com a gente. Eu vou chamá-lo já, 1 minutinho só e nós já começamos, para que vocês possam ter tempo de convidar todo mundo que vocês acham que precisa ouvir isso, precisa saber um pouco mais sobre o que significa aprender, o que é o aprendizado, como que a gente aprende. E nada melhor do que aprender com quem passou pelo processo, com quem hoje já tem sucesso, porque caminhou esse caminho. Então vamos lá, chama a galera, convida todo mundo e vem com a gente para esse papo gostoso. Eu vou chamar meu convidado agora, porque eu não gosto de demorar, para a gente ter bastante tempo para... Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Márcio! Bom dia, Jana, tudo bem? Tudo Bom estar com você aí. Tá frio aqui, como é que tá aí? Aqui também, mas eu não sou muito friolento, então tá ótimo. Eu gosto do frio, né? Casaquinho, sabe como é que é? Quem tá acostumada com o verão de 13 graus de Londres não se espanta com o inverno de São Paulo, não é verdade? Ah, é verdade, né? Você mora em Londres, né? Eu morei lá por bastante tempo. Então vamos lá, vamos
falar um pouquinho de você hoje. O pessoal me conhece um pouquinho, mas talvez não conheça você. Então, comece se apresentando, fala quem você é. Por que a Janaína convidou ele? O que ele sabe que eu não sei? Isso é uma boa pergunta, viu, Janaína? Uma boa pergunta, brincando, tá? Meu nome é Márcio Welter, né? Eu sou sócio fundador da Lumen Treinamentos. Eu tenho uma editora também de livros que são best-sellers fora e a gente traz aqui para o Brasil, que é a editora Zik. A gente tem alguns livros que são best-sellers fora. E depois eu também tenho um marketplace de curadoria de conteúdos para treinamentos, né? Uhum. Então, esse é um pouquinho do Márcio. Eu sou filósofo, eu tenho mestrado em responsabilidade social de empresas, sobre Corporate Social Responsibility, né? Onde eu contrastei Milton Friedman e Edward Friedman, né? Milton Friedman ele é um liberal, que ele fala que o capital é a única coisa que importa, e vem depois o Edward Friedman e faz cria realmente a Corporate Social Responsibility, que fala que todos os stakeholders são importantes, até o mendigo que mora na frente da empresa, né? Tem uma grande curiosidade, eu entrei no mundo corporativo mesmo, Jana, no finalzinho de 2010. Antes disso, eu estudei 15 anos para ser padre, tá? E faltando 2 anos para me ordenar, eu realmente resolvi sair e comecei realmente a trabalhar. Sempre trabalhei nessa área de educação, né? Eu sempre gostei de ajudar pessoas. Eu vim de uma família muito humilde lá do interior do Rio Grande do Sul, sou gremista, tá? Do interior do Rio Grande do Sul e sempre gostei muito de ajudar os outros, né? E quando eu saí, uma das coisas que eu falei, poxa, o que eu gostaria de fazer e o que me encanta é ajudar as pessoas. E eu decidi voltar para o Brasil. Eu estava na Itália naquele então e me ofereceram coisas nos Estados Unidos e eu decidi voltar para o Brasil para realmente criar toda a minha estrutura familiar aqui no Brasil e também ajudar o nosso país, que tanto precisa de coisas boas que estão lá fora. Né? Que não estou falando que a gente não tem muita coisa boa, que a gente tem, mas tem muita coisa que tem lá fora que a gente pode trazer para dentro do nosso país para fazer o nosso país melhor, né? Entendi. Então, isso é um pouquinho do Márcio. Eu sou casado com a Eliane, ela é médica, então a gente está aí, ela está na linha de frente, ela está assistindo de fato aí, né? Tem sido um aprendizado muito grande, né? A vocação que ela tem também. Eu tenho 2 filhos, o Arthur e a Luísa. O Arthur de 2 anos e a Luísa de 4 anos, então toda essa pandemia aqui também tem sido um baita de um aprendizado, né? Mas enfim. Sim. E atendendo ao pedido da Gi, né? Vamos só fazer uma palhinha para ela, tá? Em inglês. How are you, Márcio? Very good, and yourself? I'm okay, thank you. Porque ela ontem na aula falou, não, vocês têm que falar inglês para mostrar que vocês sabem falar inglês e não sei o quê. But I thought, I'm gonna give a little spoiler here. I thought the live would be in English. And she told me, no, it's gonna be in Portuguese. And I said, wow. Eu adoraria, mas essa fica para a próxima. Eu vou fazer lives em inglês, mas não agora. Deixa o pessoal saber um pouquinho mais sobre o aprendizado, entender um pouquinho qual é a importância. E aí sim, eu quero fazer umas. Aí com certeza te convido. Aí, sensacional. Mas me fala assim, você falou que tem sido bastante aprendizado, né? O que você faz, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas na minha opinião, o que você faz requer muita pesquisa, muito estudo. Antes, quando você queria ser padre, você também deveria estudar bastante. A sua esposa é médica, eu imagino que nunca na vida dela ela pode dizer nunca mais eu
tudo, porque a medicina está sempre avançando. Então, assim, me conta um pouquinho, assim, sobre os aprendizados. Como que você já nasceu falando inglês? Porque olhos azuis e cabelo loiro você já tem. Isso é bem interessante, né? Porque a gente olha para o estereotipo de pessoas e a gente pensa que ou a pessoa já é inteligente ou nasceu rica, né? Ou já sabe inglês, aí não é bem assim, né? Eu nasci numa família muito humilde no interior do Rio Grande do Sul, como lá ontem eu estava vendo um vídeo, né, do vocabulário gauchês, eu nasci lá na roça, né? Então, realmente eu vim para São Paulo quando eu tinha 13 anos, né? Eu comecei a estudar já no seminário menor, então eu fui para Curitiba, depois vim para São Paulo. Mas primeira coisa, eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar. É uma coisa assim que eu ia para a sala de aula, assim, era um suplício, tá? E eu sou uma pessoa muito prática. E aí, quando eu ia para a sala de aula, eu olhava para muitas daquelas coisas e falei assim, mas isso aqui eu nunca vou usar, entendeu? Eu nunca vou usar isso daqui. Inglês, por exemplo, assim, era a maneira de ensinar inglês nas escolas. Eu acho que ele peca, tá mudando, mas ele peca muito. Então as pessoas, a nossa geração, eu acho que agora tem mudado, a nossa geração sofreu muitos traumas no aprendizado. E você deve saber com propriedade mais do que eu, né? Porque você está nessa área. Eu também dei aulas de inglês quando voltei do exterior durante um tempo, e assim, mas tem muito estigma desse momento que a gente viveu. Porque era muito, eu me lembro, o by the book, né? Mas, assim, o verbo to be, ninguém entendia. Aí falava um montão de coisas sobre aprender os verbos, aí tinha que decorar aqueles 99 verbos lá. Inglês não é isso, tá? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, primeiro eu não queria, eu odiava os Estados Unidos. Odiava de paixão, assim, os Estados Unidos. Então eu tinha duas possibilidades, ir para a Espanha ou ir para os Estados Unidos. E eu realmente eu consegui ir para os Estados Unidos. Não era a minha primeira opção, era a minha segunda opção. E última. Só que quando veio essa possibilidade, falou, olha, você tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos. Eu falei, eu queria para a Espanha, mas a Espanha não vai dar. Falei, então tá bom, né? Aí eu ainda me lembro, o meu professor de inglês que eu tinha durante o tempo, um cara genial, que é o professor Danilo, um cara genial, realmente, assim, uma pessoa que eu admiro muito, né? Como professor e como pessoa mesmo. E aí eu me lembro no estacionamento e falei assim, eu vou para os Estados Unidos, mas eu não sei inglês, o que eu faço agora, né? Apesar que você deu aula durante o tempo, eu nunca me prestei atenção, porque eu não gostava dos Estados Unidos. Para mim, inglês era Estados Unidos, né? Então esse foi o primeiro estigma, né? E depois a gente pode falar mais sobre isso, por quê e como isso influenciou, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, eu falava inglês assim, the books on the table, né? Então eu cheguei lá. E com certeza não era com essa pronúncia. Não, ixi. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, e como eu fui para um lugar onde tinha muitos hispanos, né, que falavam espanhol e falavam inglês. A nossa tendência era, e eu falo inglês, eu falo espanhol também, né? Era chegar e começar a falar espanhol estando nos Estados Unidos. Essa foi a primeira coisa. E eu fui com um grupo de, eu acho, 14 brasileiros, meu grupo. Então, nós chegamos lá e começamos a ter aula com um professor americano que não sabia nada de português, nada de espanhol. Nossa, era sofrida aquelas aulas. E depois, assim, a gente tinha conversações em inglês com os americanos, que eu não entendia nada de português, nada de espanhol. Assim, assim, para mim foi um suplício mesmo, sabe? Mas aí eu falei, olha, se eu tô aqui, eu vou fazer esse negócio bem feito, sabe? Se eu tô aqui, eu vou fazer esse negócio bem feito. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, mas eu vou fazer um compromisso comigo mesmo.
eu não vou falar português e eu não vou falar espanhol. Então, a partir do primeiro mês que eu estava falando muito espanhol, eu falei, eu não vou falar mais espanhol e nem português com as pessoas que estão aqui. E a partir daquele momento, durante 1 ano e meio, eu não falei uma palavra em português com eles. Determinação. E assim, era difícil pra caramba, porque tava todo. Eu me lembro de uma viagem que a gente foi para Nova York, todo mundo falando português. Eu falei, não, eu vou falar inglês aqui, entendeu? E uma coisa bem engraçada que aconteceu, né? Quando eu fiz esse commitment, né, esse propósito comigo mesmo, eu realmente cumpri isso daqui, comecei a estudar bastante. E eu me lembro até hoje, uma pessoa falou assim para mim, Ana, não se preocupe, daqui até eu cheguei lá em setembro, ele falou assim, olha, até o Natal você vai estar falando inglês perfeito. Eu falei, aleluia, irmão, obrigado, né? Eu falei, nossa, aqui vai ser demais. Ele falou, e no Natal você vai ter uma grande oportunidade de conversar pra caramba, né? Porque a gente estudava, assim, muito tempo, não tinha muito tempo de conversa. E hoje eu vendo, se tivesse muito mais tempo de conversa em inglês, eu teria aprendido muito mais rápido o inglês, né? Eu tô lendo um livro agora que se chama Ultra Learning, e ele fala muito isso, né? De colocar as coisas na prática, não só ficar em sala de aula, né? Sim. As conversas. E aí, cheguei no Natal, e lá eu me lembro até hoje que eu fui comprar uma árvore de Natal, né? Que nos Estados Unidos é muito comum você ir lá tem umas lojinhas. No Depot. E você vai lá e compra, escolhe a sua arvorezinha, tipo esse negócio que tem nos desenhos infantis, que você vai escolher a árvore. Traz. Eu me lembro até hoje que eu fui escolher a árvore, eu falei uma coisa para a pessoa e ela olhou assim para mim e falou, o quê? Eu falei, isso e isso. E aí ela falou, isso daqui, eu simplesmente não entendi o que ela falou, eu falei assim, isso mesmo. Aí a pessoa que estava ao meu lado, que sabia inglês, ela falou assim, você tem certeza que é isso mesmo? Vou te falar em espanhol o que é. Isso daqui? Eu falei, não é isso não que eu quero falar, eu quero falar isso. Eu falei, tá. Aí passou o Natal, que a gente tinha um montão de conversação, aí a pessoa mesmo, que era o meu coach lá, ele falou assim, não se preocupe que até junho você vai estar redondinho. Falei, nossa, assim, tá bom, vamos. Cheguei em junho, a gente tinha férias de 2 meses, eu falei assim, cara, não se preocupe, agora você tem 2 meses para aprender bem o inglês. Aí eu fui, né, 2 meses ali a gente foi para um lugar muito legal, Vermont, Lake Champlain, de férias, e foi muito bacana, eu estudei pra caramba, a gente conversou muito, aprendi muito. E aí eu estava com a expectativa de ir para a Itália, que era o próximo passo de estudo, de filosofia. E aí veio a questão, eu estava com uma grande expectativa, chega esse daqui, né? E aí veio para mim um pedido de realmente ficar nos Estados Unidos. Certo. Fazer filosofia em Nova York. Pertinho lá da cidade, de Nova York mesmo, né? E aí falei, tá bom, beleza, né? Estamos na chuva, vamos se molhar. E aí eu fiquei 1 ano lá em Nova York, depois eu fui dar aula, né? E cuidar de um colégio durante mais 1 ano. Voltei a fazer o 2º ano de filosofia lá em Nova York e aí voltei para essa escola novamente durante 2 anos. Então eu estive nos Estados Unidos 6 anos e assim, para mim, eu amo de paixão os Estados Unidos. Eu amo de paixão esse país, entendeu? As pessoas, a língua. Eu penso hoje em inglês, entendeu? Mais do que português e as pessoas percebem isso. Eu me lembro que tinha uma pessoa em 2011, quando eu voltei, que eu trabalho nessa área de educação, né? Treinamento, desenvolvimento de pessoas. E eu fui falar com a Luciane Campos, que ela era de uma empresa, e ela falou assim para mim, falou assim, você é brasileiro?
Eu falei, sou brasileiro. Eu falei, não parece, você tem um sotaque de gringo que, pelo amor de Deus. Então, ó, a gente quer saber se o grupo, quando você tava falando só em inglês lá, os brasileiradas lá, não ficava te zoando, achando que você tava louco, que você tava falando só em inglês. Não é? Ixi, zoava pra caramba, falou pra que isso, entendeu? Não se martirize. E começava a zoar mesmo, entendeu? Tipo fazer bullying Ah, mesmo. Mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, entendeu? O que eu quero, eu vou pra cima. E essa é a questão, né? Se a gente for pelos outros, a gente nunca faz nada. Então, é a determinação. Então, se eu coloquei isso na mente, eu falei, isso vai ser o melhor para mim. E eu comecei realmente a evitar esses grupos, né? É uma coisa que eu falo muito agora nas palestras da pandemia. uhum. O que acontece? As pessoas estão tão desesperadas, recebendo um montão de notícias de diversos lugares, não sei o quê. Eu falei, se desconecta disso, se está te prejudicando. Agora, se não está, tudo bem, é a mesma coisa aqui. Mas assim, eu comecei a ver que não estava me ajudando. Eu falei assim, olha, eu vou evitar isso daqui. E eu comecei a ir mais com grupos americanos. Assim, tem muitos dos meus amigos que estavam lá que não aprenderam inglês, outros que sim, tá? E Outros... é bom você mencionar isso, porque às vezes o pessoal tem a ilusão de que ir lá para fora vai fazer eles aprenderem. Que aqui, nós, professores, ensinando inglês aqui, a gente não consegue ensinar eles, mas quando eles passarem pelo aeroporto lá, magicamente vai ter um pilim-pim-pim no ar e eles vão sair falando inglês. E não é assim, né? Tanto você teve essa experiência quanto eu. Eu cheguei lá, eu conheci uma pessoa que já estava há 5 anos. E com 1 ano de Inglaterra, eu que levava ela para o médico, porque ela não... Ou seja, já com 6 anos de Inglaterra, não conseguia nem ir ao médico, porque não conseguia falar. E eu também tive que tomar essa atitude de me afastar do grupo de brasileiros com o qual eu convivia, reduzir, né? Eu só encontrava com eles no final de semana, para poder aprender inglês, porque eu praticamente 6 meses que meus primeiros 6 meses, eu não precisei de inglês. Isso é chocante, mas é sério. Eu não precisei de inglês. Eu tinha tudo ao meu redor em português. Então, assim, só quando eu fiz a desconexão é que eu comecei realmente na minha caminhada de aprendizado. E eu também tive que dar um basta, assim, e me afastar do grupo, né? Mas é bom você falar, porque aí não fica só nas minhas palavras, né? São coisas, né? Eu comecei a frequentar mais grupos realmente de americanos. Eu falei, eu tô aqui, eu tenho essa possibilidade, pode ser a única, e simplesmente eu vou pegar e eu vou conversar. É claro, né, que é mais fácil a gente estar lá e cansa, porque é um processo mental muito doido, né? E cansa, então você chega no momento que você diz, deixa eu falar um pouquinho de português ali, e eu sempre ia para conversar, eu ia para a rua, conversar com as pessoas, eu ia na drugstore, na farmácia, no mecânico, então eu me envolvia com diversas coisas para ir falar com as pessoas. Uma questão, eu me lembro a primeira vez que eu fui levar o carro no mecânico, me lembro até hoje, em Nova York, o cara assim, os nova-iorquinos, eles são mais diretos, né? São mais secos no começo. Uhum. E eu me lembro até hoje. Eu cheguei lá, estacionei o carro e eu falei, good morning. Eu falei, bom dia, beleza? Como é que estão? Brasileiro, né? Bom dia, beleza? Como é que estão as coisas? E ele simplesmente, what do you want? O que você quer? Eu olhei para aquilo e falei assim, mas nem um bom dia, poxa, entendeu? E a gente pode ficar chateado. Eu falei assim, entendi. Eu falei, não, eu preciso arrumar meu carro. Come back in 15 minutes. Volta em 15 minutos. Uhum. Tá bom. Né? Então, são coisas que eu fui aprendendo da cultura deles. E não é porque eles são rudes, é porque eles são daquele jeito. Até eles não terem sua confiança, né?
eles não vão abrir o coração. O americano é muito assim, né? A gente fala de O outras inglês culturas. também. O inglês também, né? Eles são bem fechados. Eu tive na Inglaterra no começo do ano, né? E realmente são mais fechados. Mas é a cultura deles, não é que eles querem, é cultura. Eles, assim, essa questão de abraçar. Então, são outras maneiras de vivenciar um aprendizado, uma cultura, e a gente tem que se inserir naquela cultura e não criticá-la. Assim, eu amo as pessoas lá dos Estados Unidos. Tenho muitos amigos que me ajudaram muito e eu manter contato com eles até hoje. Entendi. Eu também, né? Assim, você está nesse mundo do aprendizado, né? E você traz livros lá de fora. As pessoas também têm uma certa tendência de achar que elas estão lendo alguma coisa e porque elas conseguem entender uma palavra traduzida do português, que não necessariamente pode ser aquela tradução que ela sabe, porque, como você sabe, às vezes uma palavra em inglês pode significar 4 coisas, dependendo da frase que é inserida. Então, qual a importância de saber realmente falar o idioma, né? Ou qualquer idioma? Isso eu estou mencionando o inglês porque é minha praia, mas isso acontece em várias línguas, em qualquer língua, na verdade, inclusive pessoas estrangeiras aprendendo português. Qual a importância para você de saber língua? Qual a vantagem de saber idioma? É só para quem vai viajar? É só para pessoas que têm trabalho em multinacional? É só para quem é CEO de uma empresa? Janaína, sim. É uma vantagem competitiva, né? Então, eu vejo assim, saber uma língua é o básico, entendeu? Além da sua língua materna, tá? É o básico. Hoje, eu vejo muito importante, especialmente para o desenvolvimento também. Então, o português, ele é muito, eu diria, limitado em relação ao número de países que falam. O inglês hoje se tornou a língua mais falada no mundo, se eu não me engano, né? Então, e depois vem o espanhol e aí outras línguas. Então, saber uma língua, e eu diria o inglês, é uma super vantagem competitiva, porque você pode se comunicar em qualquer lugar do mundo, tá? Saber uma outra língua além do inglês, ainda muito melhor, porque daí aí sim você tem uma coisa extra no currículo. Saber inglês não é mais uma coisa, uou, eu sei inglês. É básico, assim, é básico se você quer trabalhar numa multinacional, quer ser bem visto em relação a outros candidatos. Eu vejo que é básico, pelas oportunidades que a gente tem. Hoje tem tanta coisa, né, para a gente pegar e aprender inglês. E uma das coisas que eu vejo, Janaína, é o seguinte: a gente tem que aprender o inglês na prática. Não basta a gente ficar lendo um montão de livros. Eu dei um pouquinho de aulas e eu tenho certeza que você segue esse mesmo ritmo, que é o inglês na prática. Não adianta eu chegar e aprender os 99 verbos, blá, 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 não sei o que, e depois no dia a dia você olha para aquilo e fala assim, vai ser o seguinte, bom dia, tudo bem, como é que está? Levantou bem, levantou mal, pé direito, pé esquerdo, entendeu? A família está bem, não está? O café, a comida, está quente, está fria, são essas coisas, a gente tem que aprender o básico. O que eu vejo em relação ao aprendizado é que a gente quer aprender tudo ao mesmo tempo. A gente tem que aprender o básico. E como a criança aprende no dia a dia? Então ela aprende o quê? Falando. Então ela vai lá, aprende bom dia. Então fala bom dia, fala papai, fala mamãe. Isso é a mesma coisa em inglês. A gente tem que aprender o básico do básico. A gente tem que voltar a ser criança para aprender uma língua. E assim, ela é muito importante para a nossa vida profissional e vida pessoal. Porque não adianta você ir para outro país e não ter aquela experiência de você poder conversar com as pessoas, fazer as perguntas que você quer também, entendeu?
Isso é muito. Imagina ir para Disney e você tá lá como brasileiro, né? E você não sabe falar nada. Então vem os amiguinhos ali das princesas, do Pateta, o que seja, e você não consegue se comunicar. Então isso também, a experiência, ao meu ver, não é a mesma, tá? Uhum. Sim, sim. Mas assim, e além de aprender pelo menos o básico, porque o pessoal acha que aprender o básico é aprender vocabulário e aprender frases prontas. Isso não é o básico. E também quando a gente corta essa bolha deles, a gente, como professora, eu encontro resistência em relação a isso. Quando eu estouro a bolha, né, do meu aluno iniciante. E eles têm uma certa resistência em achar isso, né? E até essa é uma razão de que eu comecei essas lives, para que o pessoal entenda como funciona na vida real das pessoas um processo de aprendizado, né? Não necessariamente você tem... Os livros são maravilhosos, gramática é importante, mas se você memorizar as coisas e não souber usar, de nada vai te adiantar, né? E a vivência é que faz essa diferença. Às vezes a pessoa lê um diálogo sem nenhuma interjection, sem entonação, é só um conjunto de frases, nada mais, não é um diálogo. Né? Assim, usando uma brincadeira aqui, mas sendo sério, semana passada eu vi um vídeo de uma pessoa da Embratur, né? Lá que assim, eu não sei se você viu esse vídeo, mas assim, que é o secretário da Embratur e ele falando do Brasil. Mas aí você olha para aquele inglês e fala assim, meu Deus do céu. Assim, the book is on the table. Entendeu? E ele vai falando, tipo o Santana, entendeu? Uhum. No negócio lá do Shoulders, na propaganda da Shoulders, quase a mesma coisa. E aí tem uma questão que você fala, tem uma resistência, tem sim. E eu também dei aula durante um tempo e eu sempre usei conversas, né? E uma das coisas que eu encontrava é a ansiedade de querer falar o inglês para ontem. Mas assim, falar inglês é como ir na academia. Tá? Você não vai sair da noite pro dia, entendeu? Forte. Ou emagrecer da noite pro dia. Não vai. Então é um processo. Então, quando você vai lá, e você também tem que fazer os exercícios quando você sai da academia, porque não adianta só ficar na academia e depois, eu vou extravasar aqui no final de semana, um montão de coisa, que não vai dar certo. O inglês é a mesma coisa. Só que tem as pessoas, elas querem para ontem o inglês e não tem a paz da ciência, paciência de esperarem. Eu dei aula para um aluno e na primeira vez ele falou assim, não, mas nossa, esse negócio tá chato pra caramba, porque quando eu dava aula, tá, Janaína, eu realmente, toda aula, até eles aprenderem o básico, eu falava assim, good morning, how are you? E eu pedia para eles me responderem. Não, well, good. Não, complete a frase, né? E aí, eu construía em cima disso. E toda aula era a mesma coisa, até eles estarem fluidos. Sim. E assim, um saco depois da 10ª aula, que vocês estão falando a mesma coisa. Só que depois de 6 meses, ele olha para mim e fala assim, cara, eu tô conseguindo já me comunicar nas conferences que a gente tem na empresa. E isso é o que nós não vemos, porque nós pensamos que nós já sabemos como fazer. Mais do que o professor, né, Janaína? Então, eu sei, beleza, eu tô te contratando ali, mas eu já sei mais que você, né? Porque eu sou especialista, mas assim, não, e realmente, Jana, posso te chamar de Jana, né? Claro, Jana, se você tem um professor, ele tem que ser seu mentor. Entendeu? Então deixa ele conduzir o processo. E realmente você tem que ser uma esponja. Porque se você for lá forçado, tem alguma coisa errado. E todo armado, né? Com todas as armaduras
eu já sei isso, né? E não é bom para você e não é bom para o professor. Então, abra o seu coração. Abre o seu coração e diz assim, olha, a aula tá chata pra caramba, entendeu? Diz assim, não gostei. O professor vai dizer, olha, eu entendo que tá chata, mas vamos esperar o timing, né, o tempo, 2, 3 semanas, o que for, e dizer assim, olha, isso aqui vai acontecer isso, esse é o processo, especialmente se for conversação, ele demora pra caramba, mas depois de 6 meses de fazer um processo consistente, você vai começar a ver resultados, e aí sim você diz, nossa, tô conseguindo ler, nossa, e uma outra coisa assim que para mim me ajudou muito é ler livros em inglês em voz alta. Por causa de pensar, eu então caminhava, lia o livro, e aí eu falei, nossa, essa palavra eu não sei. Eu colocava lá no Google, o Google ajuda pra caramba, né? No Google, me dizia assim, firefighter, como é que fala? Né? Em português, fique fighter, né? Então, fala, tipo, firefighter, como é que é? Firefighter. Então, as palavras eu ia anotando que eu não sabia muito bem, e isso também vai ajudando com o vocabulário. Então pega livros simples, no começo eu pegava biografias, então eles são mais simples, porque são histórias, e aquilo também me ajudou pra caramba a aprender o inglês. E depois eu escutava no áudio também, audiobook. Então, é interessante, são processos, você tem que descobrir o seu processo de aprendizado. Uma das coisas que eu vejo, assim, nós precisamos ser eternos aprendizes. A gente nunca vai aprender inglês perfeitamente. Só que se propõe a falar inglês como Deus manda. Falar como um americano ou como um inglês, não como um brasileiro falando português, mas é como você falaria se estivesse lá naquilo. E aí forçar, né? Forjar, não forçar, forjar o acento pouco a pouco, depois que você tem o básico, para que realmente você, quando for para lá, as pessoas podem dizer assim, caraca, você sabe o inglês demais, hein? Parece que você estudou aqui. Então, mas o que eu sempre recomendo aos meus alunos, né? É exatamente isso, trazer o inglês para próximo deles, para o jeito deles de falar. Não sei se você também teve essa impressão, mas quando o pessoal que gosta de aprender inglês da forma tradicional, eles confundem o saber falar inglês fluentemente com mudar de personalidade. Eu tenho alunos que falando normalmente parece um rapper do gueto, e falando português. E aí, quando passa para o inglês, parece o ministro da economia. Isso não é natural. Isso não é ele. Isso não é o vocabulário que ele usava. Por isso que é tão cansativo, porque ele está forçando ser uma pessoa que ele não é, porque em um outro idioma. Ou seja, é cansativo isso. Sim. Eu tenho... Ser você mesmo, que é uma da base do autodesenvolvimento que eu também uso nas minhas aulas, é justamente isso, ser você na essência. Se você é uma pessoa que fala como um rapper no gueto, você tem que aprender inglês como um rapper do gueto e falar assim. Aí depois sim você aumenta o seu vocabulário. Aí depois sim você faz a transição. Aprender uma coisa de cada vez e não tentar forçar 2, 3 coisas, 3 aprendizados num momento só, que vai ser inviável, vai ser improdutivo. E essa é uma das razões que muitas pessoas desistem de aprender inglês no Brasil. Sim. Porque se torna cansativo, porque ele está tentando ser uma pessoa que ele não é. Né? E tem total, assim, você falou uma coisa que a pessoa gostaria de ser alguém que ela nunca vai ser. Ou seja, ela tem um prototipo muito mais perfeito do que ela é. E ela não vive nem o perfeito, porque ela se culpa o tempo todo, e ela também não vive o momento dela, ou seja, ela nunca vai aprender. Exato. A Gi tem uma pergunta: o que os seus amigos americanos achavam da língua portuguesa? Porque todo mundo acha que é o inglês que é difícil, né?
Você estudou a fundo as duas línguas? Fala aí pra gente. É assim, eles acham o português bem difícil, especialmente por causa dos R, né? Assim, só que é engraçado porque uma vez que você se insere dentro da cultura americana, obviamente que no começo eles vão fazer bullying mesmo. E isso é normal. A questão assim, bullying para mim é você se deixar você se deixar as pessoas levar aquilo que as pessoas estão falando para dentro de você. Para mim isso é bullying, tá? Outra é agressão, que é outra história. Para mim bullying é eu deixar que isso entre dentro de mim e isso faça parte de mim. Nunca fui eu. Então as pessoas falam, você tá falando errado, que não sei o que, zoavam do meu sotaque. Eu falo assim, beleza, eu tô aqui e vou aprender. Então me fala como faz certo. Não critica. Então, essa era a minha maneira de fazer. Agora, uma vez que os americanos entendem, né? As pessoas entendem que você quer aprender o inglês mesmo, está interessado, é genuíno em relação a isso, eles também querem aprender. Então eles começam a aprender pequenas frases em português, que é muito engraçado. Então você vai falando bom dia, como é que fala good morning? Fala bom dia, bom dia. Né? E aí eles vão aumentando, legal, aprendi isso aí, né? E aí ele chega assim, bom dia, good, right? Então, vira uma coisa muito, muito bacana, porque você gerou essa empatia entre você e eles. E aí sim, vira uma relação muito gostosa, onde um quer aprender com o outro. Então, eu tenho até hoje pessoas que me enviam coisas no WhatsApp ou no Facebook, né, pelo Messenger, falando, bom dia, tudo bem? E aí depois falam tudo em inglês, obviamente, né? Mas é isso, eles também querem aprender. O que é mais difícil para eles aprenderem o português é bem mais difícil, por causa dos R's, por causa das conjugações. Nossa língua é muito mais complicada do que o inglês. O inglês é muito simples. É muito simples. Eu falo isso! Ninguém acredita em mim! O inglês é muito simples. Por favor, Márcio, fala que eu não tô mentindo. Não, o inglês é muito simples. Minha esposa estava ontem, a gente está assistindo muito desenho de criança. E uma dica, viu? Assista um desenho de crianças. PJ Masks, Peppa Pig. Vai lá, você que é grandão mesmo, entendeu? E assista esses desenhos. Eles falam cantados, né? Então você consegue realmente absorver melhor. E uma das coisas que minha esposa falou ontem, ela falou assim, nossa, aqui olha, como é que se pronuncia firefighter? E ela falou assim, mas por quê, né? Que estranho, né? Em português é bombeiro, e aqui firefighter. Lutador do fogo. E faz muito sentido, é muito legal. Você diz assim, a combinação das duas frases. E o inglês é isso. Você burnout, entendeu? É muito legal. Você burnout. Como é que você traduz burnout em português? Não tem. Porque é tão simples assim, burn de queimar e out. Assim, cara, queimou e caiu, entendeu? Saiu. É uma palavra. Então, essa junção das coisas, tem que entender. Mas a primeira coisa, antes de você entender um montão de coisas, são duas coisas que eu acho que são sumamente importantes no inglês, tá? É o basicão. É o que a criança fala quando ela começa a falar, entendeu? Que é good morning, papai, mamãe, how are you, o carrinho, não sei o quê. E fazer toda essa rotina no seu dia a dia é sumamente importante. E depois, para se descontrair, comece a aprender algumas que eles chamam em inglês idioms, né? Eu não sei como é que fala em português, né? Mas os não idioms. tem tradução, mas é meio porque eles têm idioms e tem proverbs, né? Os provérbios a gente tem os provérbios. Então a gente só traduz como para ensinar para os alunos como expressões idiomáticas, né? Isso, mas a palavra idioms não tem tradução. Expressões idiomáticas, idioms, né? E outras frases prontas, né?
E é engraçado que nos Estados Unidos ele também tem esse regionalismo de sotaque. Então, uma pessoa de Boston fala de uma maneira, uma pessoa de New York vai falar de outra, uma pessoa lá do Texas vai falar y'all, né? Então, que é how you all doing, né? How you doing? Né? Então, são coisas que, se você for aprendendo junto com esse beabá, expressões que as pessoas falam para te entusiasmar realmente com a língua, é muito legal, porque você une o aprendizado pesado com coisas leves. Alguns leves, exato. Então, os meus alunos provavelmente pensam que eu sou esquizofrênica, porque uma hora eu estou falando sobre algo super sério, na aula seguinte é algo não conectado, mas leve. Depois de várias aulas, eu volto naquela aula que eu dei anteriormente. Eles falam, mas peraí, onde estava? Peraí. Aí, quando eles já estão comigo um tempo, eles já começam. Nós falamos naquela aula sobre isso. Eles já começam a fazer a conexão, né? É algo assim que eu vejo e me motiva bastante a ensinar justamente por causa disso. Porque eu desconstruo o aprendizado de como eles estão acostumados, né? Que tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Então, os capítulos nas minhas aulas são normalmente assim, capítulo 1, capítulo 124, depois eu volto para o 33, para que fique essa montanha de altos e baixos e ele entenda que quem constrói, que a curva de aprendizado. Inclusive, eu tenho um artigo no LinkedIn sobre isso, que a curva de aprendizado ela não é linear. Ela nunca vai ser uma coisa reta. Ela vai ser lá em cima, lá embaixo. Vai ter momentos de motivação, momentos que você não está afim. Vai ter aulas maravilhosas que você vai amar aprender aquele conteúdo. Vai ter aula que você tem que aprender aquele conteúdo, mas não necessariamente porque você gosta daquilo. É porque aquilo vai te ajudar a se comunicar. Então, esse tipo de coisa acontece em todos os aprendizados. Você dá treinamentos, você também vê essa curva? Sim, é uma curva assim, se a gente tratar todo mundo como o mesmo, nem o socialismo deu certo, né? Então, está ali uma prova que nós não somos lineares, né? Nós somos uma montanha-russa. E o nosso aprendizado vai ter picos, nosso corpo é totalmente diferente, entendeu? Então, e a gente está a abertura da nossa mente também é diferente para receber aquilo. Um dia está mais estressado, outro dia não. Então, também tem altos e baixos, como você falou, é uma montanha-russa. A questão é, e aí conecto com uma coisa que você falou faz alguns minutos atrás, seja você, entendeu? Seja você, assim, olha, assuma que você não sabe inglês e comece a arranhar. Você vai errar pra caramba. Errar tá bom, porque se você sabe que você está errando, ao menos você pode fazer melhor. Agora, se você acha que está fazendo bem e está errando, ele tem um problema. Tá? Exato. Ou dizer, nossa, eu tô falando inglês super duper, né? Não, assim, o meu inglês é assim mesmo, mas eu quero aprender. E aí visualiza o que você quer aprender. Muitas de nós queremos ser perfeccionistas, queremos ser perfeitos, queremos falar o inglês melhor do mundo. Você não vai, tá? Eu passei 6 anos lá, entendeu? Eu passei 10 na Inglaterra. E você passou 10 anos lá. Você sabe perfeitamente o inglês? Nem os ingleses sabem perfeitamente. Não. Como é que eu fiz saber? E uma coisa conectando com isso eu me lembro quando eu estava na escola, lá como Dean of Students, como coordenador de estudos, lá em Boston, e uma das coisas, os americanos têm muito spelling, né, soletrar, que é uma coisa que eu acho assim, uma pena no nosso país, a gente não ter esses concursos, tem soletrar nas grandes emissoras, mas lá quase todo colégio tem o soletrar, né? E é incrível
como os americanos não sabem soletrar as palavras. Porque uma coisa, assim, para o português até que é fácil, porque ele, sabe, não tem. Agora tem coisas, né? Nós, aí você não sabe se é nós ou é nós, mas para eles, assim, uma palavra, tem um montão de coisas lá, eles falam de um jeito e escrevem de outro. Então, quando vai no soletrar, é impressionante, eles não sabem. Não sabem escrever, entendeu? E soletrar. Então, isso é uma questão. A gente não é perfeito, então relaxa. Yeah. E eles também não são, né? Como você mesmo falou. E Márcio, vocês têm um livro chamado Mindset, né? E eu li o primeiro capítulo, gostei bastante. Isso. O que isso tem a ver com o aprendizado, na sua opinião? Essa mudança de mindset, o que ele tem a ver? Esse livro que eu de modismo de coach. Eu super recomendo, né? Eu sou um dos revisores, eu também ajudei a fazer a tradução dele, né? Eu gosto muito desse livro e ele tem muito a ver com o aprendizado. E você tirou da minha boca, viu? Porque essa questão do perfeccionismo, o que acontece? O modelo mental, né? Como é que a gente forma o nosso modelo mental? Através do que a gente vai levando para dentro, né? Especialmente quando nós éramos mais pequenos. Então, nossos pais têm um grande papel nisso. Então, modelo mental é o meu jeitão de ser. Então, você tem o seu modelo jeitão, eu tenho o meu, as pessoas que estão aí têm o dela, a Gi que está falando pra caramba ali tem o dela, né? Olha ali, falou mais aí, né? Tem o livro, né, no lumen.com.vc, que é o Instagram da Lumen lá na bio, né? E o que acontece? Então, o modelo mental é o meu jeitão. Como é que eu formo o meu jeitão de ser? Através da minha visão de mundo. Então, o que acontece no meu dia a dia? Eu preciso, se eu quero mudar a minha maneira de pensar, eu preciso mudar a maneira que eu enxergo o mundo. E absorvo esse mundo para dentro de mim. Tá? E o que acontece quando eu estou no aprendizado? Eu tenho que estar aberto. Não é que eu tenho que estar aberto, eu tenho que ter uma atitude aberta de trazer o aprendizado para dentro, e não só naquele momento, senão uma atitude de aprendizado é uma atitude que ela permeia. E aí conecto um outro livro que eu adoro muito, que é de Scott Young, que é de Ultra Learning. Eu recomendo muito esse livro, Ultra Learning. Ela tem um podcast também no Resumo Cast de Ultra Learning que recomendo. E ele fala do aprendizado. E o aprendizado tem que ser na prática mesmo. Aí, conectando com algumas coisas que você falou, tem um modelo mental dentro da caixa e fora da caixa. O dentro da caixa ela é muito focado no meu objetivo. E eu esqueço os outros. E fora da caixa é conectado mais no coletivo, onde a empatia, eu vejo o outro, trago para o meu objetivo, a gente cria um objetivo comum. E dentro de todo esse processo, dentro da caixa, nós temos alguns padrões de mentalidade que nós chamamos dentro da caixa. E um desses padrões de mentalidade dentro da caixa são 4, né? Melhor que, eu jamais erro, e a única vez que eu errei foi quando eu pensei que tinha errado, mesmo assim eu consegui reverter a situação. O cara é muito bom, entendeu? Nasceu aprendendo inglês, entendeu? Depois vem o eu mereço, eu mereço uma professora melhor, eu mereço uma didática, eu mereço ter nascido já aprendendo inglês, eu mereço, entendeu? Então, ele é o merecedor de tudo, né? Então, se sente privado, ressentido. Depois nós temos o pior que, eu não sei falar inglês, eu nunca consegui falar inglês, não dá, pobrezinho de mim. Eu já tentei 10 vezes. Eu fui lá no WhatsApp, não deu. Agora vem a professora falar para mim que eu tenho que aprender desse jeito. Né? E depois vem o preciso ser visto como. Esse é o mais interessante no aprendizado. Que é a pessoa que você falou. Né? É a pessoa que acha que ela precisa ser perfeita, tá? E ela auto-sabota o aprendizado dela agora. Ou seja, ela gostaria de ser alguém que ela não é.
Exato. Tá? E ela não vive o presente. Ela está no preciso ser visto como. Então, o que as pessoas vão falar de mim? E cada uma dessas caixas tem um medo. Então, quando ela vai em público para falar inglês, ela se trava. Por quê? Ela está ali no preciso ser visto como, dizendo assim, nossa, mas se as pessoas não entenderam bem, elas já não vão entender, entendeu? Então relaxa. Vai com esse pressuposto que elas não vão entender. Se elas entenderem uma palavra, tá tudo bem. Tá? Então, essa caixa do preciso ser visto como, ela tira muito aprendizado. Por isso que muita gente não aprende inglês. Porque está travado, porque pensa que já teria que falar inglês. E não, você não precisa falar inglês, relaxa. Todos somos, nem os americanos falam inglês direito, nem os ingleses. Não nem a Jana que está falando ali, ela fala inglês perfeito, tá? Ela vai errar também, tá? E tá tudo bem, né, Jana? Sim. Faz parte, se você errar, fala, caraca, aprendi uma coisa nova, que legal, bora pra cima, aprendi. Uou. Então, e é isso. É você viver o seu eu no momento de agora, dizendo, eu tô aberto ao aprendizado. E é legal, vamos errar. Faz parte do negócio. Era rápido, corrige rápido, vamos embora. Agora, não querer errar é um problema. Porque você já sabe que você vai errar, então você vai se frustrar o tempo todo. Exato. Exato. Eu tinha muito problema com pronúncia, muito problema. E eu pronunciava errado, mas eu tive a humildade de aceitar quando as pessoas me corrigiam e eu focava naquilo que eu sabia que eu era mais fraca em relação ao meu aprendizado. E hoje em dia eu consigo notar assim diferenças muito sutis em pronúncia. Por quê? Porque eu foquei, foi a minha dor que fez com que hoje eu fosse muito boa nisso. Então, assim, às vezes a pessoa esquece de usar a dor como um trampolim para alcançar o objetivo que quer. Isso em qualquer coisa, não só no aprendizado, né? E pega a dor e fica vivendo a dor, ao invés de usar apenas como um trampolim. Eu nem diria ficar vivendo, viu, Jana? Eu nem digo ficar vivendo, ficar sofrendo na dor. Porque quando você viver é gostoso. Agora, quando você sofre, você não vive. Entendeu? Porque aquilo não virou algo. Existem pessoas que são doentes, que têm doenças e que vivem. Porque elas entenderam que aquilo faz parte. É a mesma coisa que nem você está falando. Eu preciso viver, né? Eu preciso viver aquilo. Então, e não sofrer. Porque se eu estou sofrendo, é uma expectativa que não existe, entendeu? E eu estou fugindo de algo que não me pertence. Exato. Bom, o Instagram é implacável, nós temos aí 2 minutinhos só. Como é que o pessoal te acha para obter mais informações? Eu sei que a Lumen está com conteúdo na página fantástico, né? Eu sou meio suspeita para falar, mas... Esse é um dos livros, né? Vai lá na bio, gente. Entra lá na Lumen. Fala aí você, Márcio. Como é que o pessoal acha conteúdo bom da Lumen? Acha você? Legal. Então, o meu Instagram é @Marcio_Welter7, tá bom? Lá também tem a bio da Lumen. A Giovana G colocou ali, ó, @lumen.com.vc, Lumen com você. Então estamos todos juntos aí, Lumen com você. Tem na nossa bio, curta a nossa página, curta o meu perfil no Instagram também. A gente está distribuindo muito conteúdo nesse momento, tem muito mais coisa por vir aí. Tem 2 livros que eu e minha esposa estamos trazendo para o Brasil, que um é recomendação do Bill Gates, que se chama Love and Logic, Como Educar Crianças, e outro que é Love and Logic, né, Amor e Lógica, né, Como Educar Adolescentes, tá? Então, que vai até o final do ano, nós queremos também ter aí em português, tá bom? Então, conte, a gente adora transmitir conteúdos, então tamo junto nessa aí, Jana. Obrigado pela oportunidade mesmo. Márcio. Eu que agradeço muito. E para me achar, pessoal, vai lá na minha bio,
Learn da Bijana, você tem o meu site, todos os meus contatos e o grupo gratuito no Telegram sobre as minhas dicas de inglês, tá? Gratidão, Márcio, mais uma vez. Muito obrigado de verdade. Amei conversar com você. Da próxima será em inglês. Você vai ver, eu adoro falar inglês.